queridos filhos de Deus, agora quero partilhar convosco o venerável arcebispo Fulton Sheen, que tem sido muito falado ultimamente por causa das revelações acerca do anticristo, da falsa igreja e do falso profeta. Não é? Já esteve marcada 2 vezes a sua beatificação, foi cancelada, mas, como ides ver pelas suas profecias, era um bispo santo, não é? Nem que não seja porque fazia adoração todos os dias. Então, a fonte é o seu livro, a sua obra Comunismo e a Consciência do Oeste, de 1948, editora Bob Merrill, de Indianápolis. Então, ele disse, em 1950, estamos vivendo nos dias do Apocalipse, os últimos dias da nossa era. As 2 grandes forças do corpo místico de Cristo e do Anticristo estão começando a traçar as linhas de batalha. Fulton Sheen também disse: o falso profeta terá uma religião sem cruz, uma religião sem mundo por vir, uma religião para destruir religiões. Haverá uma falsa igreja. A igreja de Cristo, a igreja católica, será uma. E o falso profeta vai criar outra. A falsa igreja será mundana, ecuménica e global. Será que já está a ser uma parte dela? Vede. Vai ser uma federação de igrejas e as religiões formarão algum tipo de associação global, um parlamento mundial de igrejas. Vazio todo o conteúdo divino, será o corpo místico do Anticristo. O corpo místico na Terra hoje terá o seu Judas Iscariotes e ele será o falso profeta. Satanás vai recrutá-lo entre os nossos bispos. O Sr. Fulton Sheen diz que o falso profeta que vai preparar o caminho do Anticristo, como São João Batista preparou o caminho de Cristo, vai ser um bispo católico. Claro que os bispos podem ascender a cardeais e cardeais podem ascender a papas. Mas Fulton Sheen diz: Satanás vai recrutá-lo entre os nossos bispos. Portanto, é de dentro. No seu livro intitulado Comunismo e Consciência do Ocidente, o arcebispo advertiu que o Anticristo não será chamado assim. Caso contrário, ninguém o seguiria. Ele não vai usar meias vermelhas, vomitar enxofre ou usar um tridente, nem acenar uma cauda em forma de flecha como Mefistóteles em Fausto. Esta máscara ajudou a convencer os homens de que ele não existe, de que o diabo não existe. Quando ninguém a reconhece, mais poder ele exerce. Deus definiu como: eu sou aquele que sou. O demónio Deus diz: eu sou aquele que não sou. Esperto. Que é para ninguém o ver. Eu esperto. Em nenhum lugar da Sagrada Escritura encontramos justificativa para o mito popular de que o demónio é um bufão que se veste principalmente de vermelho. Em vez disso, ele é descrito como um anjo caído do céu, como o príncipe deste mundo, cuja missão é nos dizer que não existe outro mundo. Sua lógica é simples: se não há céu, não há inferno. Então, não há pecado. E se não há pecado, então não há juízo. Se não há julgamento, o mal é bom e o bom é mau. Entendeis o engano? Mas acima de todas estas descrições, Nosso Senhor nos diz que ele será tão parecido com ele mesmo que enganará até os eleitos. E certamente nenhuma imagem do diabo, visto nos livros, poderia enganar até mesmo esses eleitos. A crença na Rússia pré-comunista é que ele virá disfarçado de grande humanitário. Ele falará de paz, prosperidade e abundância, não como meios para levar a Deus, mas como fins em si mesmos. A terceira tentação em que Satanás tentou a Cristo a adorá-lo e que todos os reinos da terra seriam seus, será a tentação de ter uma nova religião sem cruz, uma liturgia sem o mundo por vir, uma religião para destruir a religião, uma política que é uma religião, aquela que faz com que César receba até mesmo as coisas que são de Deus. No meio de todo o seu aparente amor pela humanidade e pela verborreia de liberdade e igualdade, ele terá um grande segredo que não contará a ninguém: não acredita em Deus. Porque a sua religião será a fraternidade sem a paternidade de Deus. Isto é a ideologia daquela seita, a McDonald's, não é? A McDonald's, que é da fraternidade. Estes são os princípios dele. Ele enganará até os escolhidos. Ele vai criar uma anti-igreja que será o macaco da igreja, porque ele, o diabo,
é o macaco de Deus. Terá todas as notas características da Igreja, mas ao contrário, esvaziado do seu conteúdo divino, será um corpo místico do Anticristo, que em todas as coisas externas se assemelhará ao corpo místico de Cristo. Gostava de agora partilhar convosco uma coisa muito importante do livro azul do Padre Gobi, quem tiver em casa. Eu gostava que lesse os principais inimigos da Igreja e do mundo. Número 405, no enorme dragão vermelho. O número 406, a besta semelhante a uma pantera, que é uma seita que está fora da Igreja no mundo, que zomba de Deus, não é? Faz blasfémias contra Deus. A falsa Igreja onde é que está? É o número 407, a besta semelhante a um cordeiro, do Apocalipse 13. Nossa Senhora explica o que é que faz esta falsa Igreja, está bem? Portanto, livro azul, número 407, a besta semelhante a um cordeiro, em Dongo, Itália, 3 de junho de 1989. Vede em casa, porque há coisas que não posso dizer aqui abertamente, está bem? 405, 406 e 407, por favor, está bem? Vede em casa, por favor, que eu não posso dizer tudo. Vede vós em casa, assim particularmente estamos à vontade. E já e de perceber que a McDonald's que eu digo é uma coisa que está ali escrita por Nossa Senhora. Então, continuamos. 3 pistas para reconhecer a ação do diabo. Monsenhor diz: o amor pela nudez, a violência e a divisão. Primeiro, o amor pela nudez. Isto é claramente manifestado em vários níveis. Primeiro, existe a tendência generalizada de se vestir sem modéstia. Estes estilos revelam mais do que razoável e geralmente deveriam, com a pretensão de chamar a atenção a aspectos do corpo que são privados e reservados para a união sexual no casamento. Muitos em nossa cultura não veem problema em desfilar vários níveis de nudez, vestindo peças que possuem a intenção de descobrir e chamar a atenção em vez de esconder as áreas privadas do corpo. Este amor pela exibição e provocação é seguramente um aspecto do próprio amor do mal pela nudez, e ele tem espalhado esta obsessão a muitas pessoas no mundo, especialmente do Ocidente. A pornografia, como não há nada de novo neste mundo caído, seguramente alcançou proporções endémicas agora pelo meio da internet, não é? Qualquer psicoterapeuta, conselheiro ou sacerdote dirá que o vício da pornografia é um enorme problema entre as pessoas de hoje. Sites pornográficos superam outras categorias 10 vezes mais. O que uma vez foi escondido nas livrarias, hoje está à distância de um clique, não é? E a ideia de que os hábitos da navegação podem ser facilmente descobertos, pouco importa aos viciados, na última das formas de escravidão, o amor de Satanás pela nudez possuiu muitos. Depois, a cultura global da sexualização também amarra o amor satânico pela nudez. Nós sexualizamos a mulher para vender produtos. Nossas novelas tagarelam excessivamente sobre sexo de um modo muito adolescente e imaturo. Nós somos coletivamente tolos e imaturos a respeito do sexo e a nossa cultura vibra como adolescentes fogosos obcecados por algo que eles não compreendem. Segunda pista para conhecer a ação do diabo. A violência. Transformamos a violência numa forma de entretenimento. Os nossos filmes de aventura e vídeo transformam a retaliação violenta numa prazerosa forma de entretenimento e a morte numa solução. Terceiro, a divisão. Satanás ama dividir. Dom Fulton Sheen diz que a palavra diabólico vem de 2 palavras gregas, diabolos. Significa separar, dividir. Dia significa através ou entre. E bolos, atirar. Não é? Ainda assim, é claro que o diabo nos quer dividir, dentro da nossa própria psique e entre os outros. Certamente ele se regozija a cada divisão que provoca. Ele atira coisas entre nós. Diabolos. Eis o próprio diabólico. E, portanto, vemos nossas famílias divididas, a igreja dividida, a cultura e os países divididos. Agora estamos divididos a nível máximo, racial, religioso, político e económico. Nossas famílias são separadas, os casamentos são separados, os divórcios exaltados, os compromissos de quaisquer tipo são rejeitados e considerados impossíveis. A igreja está separada e dividida em fações, assim como o Estado. Se uma verdade é defendida, somos chamados de intolerantes. Somos puxados para o que é bom, verdadeiro e belo, e ainda o que é inferior, falso e mau, também nos atrai. Sabemos o que é belo, o que é bom, mas desejamos o que é mau.
Procuramos amor, mas cedemos ao ódio e à vingança. Admiramos o inocente, mas frequentemente nos alegramos em destruí-lo ou pelo menos em substituir isto pelo cinismo. E assim Satanás dança na sua dança intrometida. O primeiro passo para vencer os compromissos do inimigo é conhecer os seus movimentos, nomeá-los e repreendê-los em nome de Jesus, como ensinou São Vicente Ferrer. Toim. Agora, o arcebispo Furtolchin vai descrever as armadilhas que o anticristo usará para nos enganar e como evitá-lo. Não é? Esta parte agora é muito importante, é perfeita. Parfait. A presença do anticristo é um dos sinais que os padres da Igreja e a maioria dos teólogos sugerem como precursores dos fins dos tempos. Isto é afirmado nas Sagradas Escrituras, definido por São João, primeira carta de João 2,22. O mentiroso, aquele que nega que Jesus é o Cristo, aquele que nega ao Pai e o Filho. E depois também em São Paulo, 2 Tessalonicenses 3 e 4. Como o homem do pecado, o filho da perdição, adversário que se ergue acima de tudo, que leva o nome de Deus ou é objeto de culto, a ponto de sentar no santuário de Deus e proclamar que Ele mesmo é Deus. No estudo da questão, o jesuíta Francisco Soares, do século XVI, afirma, tão próximo da fé, que será uma pessoa e não, como às vezes se interpretou, um movimento ou uma ideologia. É uma pessoa, aliás, o próprio São Paulo diz, o filho da perdição. O adversário é uma pessoa, não é? Dizem que é um movimento sistema. Pode ser, mas não só ao espírito do anticristo, não é? Mas ao anticristo. Em carne, em pessoa viva. É um homem verdadeiro, uma pessoa humana, não é? Dom Fulton Sheen, no sermão do rádio dia 26 de janeiro de 47, disse: o grande objetivo do anticristo, como o diabo, é semelhar-se a Deus, como ele conseguirá seguidores para a sua religião. Então, e ele concedeu essas características. Olhei bem. Ele se disfarçará de grande humanitário, falará de paz, prosperidade e abundância, não como meios para conduzir a Deus, mas como fins em si próprios. E escreverá livros sobre a nova ideia de Deus para acomodar a maneira como as pessoas vivem. Espalhará a fé na astrologia para que as estrelas e não a vontade sejam responsáveis pelos nossos pecados. Justificará a culpa como sexo reprimido. Fará com que os homens se envergonhem de não serem considerados de mente aberta e progressista pelos seus pares. Identificará a tolerância com a indiferença entre o bem e o mal. Promoverá o divórcio sob o fato de ser necessário que haja uma terceira pessoa. Fará com que o amor pelo amor cresça e o amor pelas pessoas diminua. Ele invocará a religião para destruir a religião. Ele vai falar de Cristo e dizer que ele é o maior homem que já existiu. Dirá que a sua missão é libertar os homens da servidão e da superstição e do fascismo. Ele vai fundar uma anti-igreja que será uma imitação da igreja, como o diabo é o macaco de Deus. Será o corpo místico do anticristo, que em todos os exteriores se assemelhará à igreja como o corpo místico de Cristo. Na sua busca desesperada de Deus, ele induz o homem moderno na sua solidão e frustração a envolver-se cada vez mais na sua comunidade, o que dará ao homem uma visão mais ampla das coisas, sem necessidade de conversão pessoal e sem admitir a culpa individual. Não é? O fim do pecado. Apesar desses sinais preocupantes, os cristãos devem entender que o momento de crise não é um momento de desespero, mas sim uma oportunidade. E que depois da crucificação vem a ressurreição. Para não estar entre os enganados, ele propôs um plano de vida a ser preparado para as decepções do anticristo. Então, como é que nós devemos preparar contra o anticristo? Isto é muito importante, está bem? 7 coisas que o Monsenhor Fulton Sheen ensina e propõe. Primeiro, pendurar um crucifixo em casa para lembrar que temos uma cruz para carregar. Somos dele, não é? Segundo, rezar o terço todas as noites em família. Terceiro, ir à missa diariamente. Quarto, fazer a hora santa diante do Santíssimo Sacramento diariamente, especialmente nas paróquias cujos párocos estão atentos às necessidades do mundo e realizem atos de reparação. Monsenhor Fulton Sheen todos os dias fazia uma hora de adoração. Relembro, quem for aqui da zona do Fundão, que nós no hospital temos todas as terças adoração das 3h30 às 4h30, depois missa. Nas quintas-feiras temos o grupo de adoração das 11 da manhã às 4h30, depois missa. E sábados
Temos também com o cenáculo mariano a adoração das 3h30 às 4h30, depois missa. Na paróquia a adoração é às quintas-feiras. Depois, a oração a São Miguel, lembrando que o orgulho de Lúcifer já o conquistou, uma vez, não é? Orar à Santíssima Virgem, porque ela recebeu o poder de esmagar a cabeça da serpente, e a confissão, para preservar o estado de graça que tem fé, e quem não tem, tem de começar a procurá-la, porque nos tempos que virão só haverá uma maneira de os joelhos pararem de tremer, que será cair sobre eles e orar. Volto a repetir, está bem? Volto a repetir os 7 meios para não sermos enganados pelo Anticristo. Colocar um crucifixo em casa, rezar o terço diariamente, ir à missa diariamente, fazer todos os dias a hora santa diante do Santíssimo. Quem não puder ter o Santíssimo, fazer uma visita ao Santíssimo, não é? Fazer a oração de São Miguel Arcanjo, orar a Nossa Senhora e a confissão, não é? Portanto, temos aqui 3 sacramentos: missa, terço e confissão, e depois os outros sacramentais: o crucifixo, São Miguel Arcanjo, a oração Nossa Senhora e o Santo Terço. Filhos, estás a receber muita coisa por estes dias, graças a Deus. É um novo ano, é um ano de batalha. Vamos em frente. Os de Cristo têm de trabalhar e têm de falar. Vamos a isto, filhos. Não podemos parar. Não podemos parar. Não é o tempo de nos escondermos. Depois vier o Anticristo, até já vamos ter de fugir. Mas agora há que falar, aprender, ensinar, recolher e praticar. Deus abençoe, guarde e proteja. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, ser nosso auxílio e proteção contra as maldades e ciladas do demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores do Escorial, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em frente, vamos à luta. Deus já venceu.